É uma alegria estarmos de volta a esta casa para estudarmos um assunto que, confesso, para mim também foi absolutamente novo, absolutamente inédito. Me lembro como se fosse hoje, estava na psicografia do livro Na Próxima Dimensão, o terceiro da Lavra Mediúnica do Dr. Inácio Ferreira. E naqueles dias vivenciávamos na cidade de Uberaba aquela situação da saúde de Chico Xavier está se agravando. Me recordo, inclusive, que o Dr. Inácio começou o livro com um projeto, mas me fez a seguinte advertência: caso ocorra a desencarnação de Chico Xavier, alteraremos um tanto o projeto inicial da obra, porque pretendemos fazer uma cobertura. E foi justamente o que aconteceu. Ele começa fazendo uma abordagem, ocorre a desencarnação de Chico Xavier no dia 30 de junho de 2002. Então podemos perceber que todos os espíritos disponíveis, digamos assim, aqueles que estavam em atividade na crosta, se dirigiram de imediato, como se fossem um bando de aves. Eles se dirigiram de imediato para o grupo espírita da prece. E na obra, inclusive, o Dr. Inácio, como um simples repórter, como um jornalista, ele começa a descrever algumas cenas percebidas por ele, enfocando a desencarnação, o desenlace de Chico Xavier. Foi justamente no livro Na Próxima Dimensão que o Dr. Inácio se referiu àquele ninho de pássaros, ao qual Rodrigues se referiu aqui no início. Ali ele começou a abordar o tema, com o propósito de abordar o tema mais tarde, com profundidade que eu, na condição de instrumento mediúnico, com certeza não estou à altura de corresponder, porque nós sabemos como são essas coisas. Nós integramos uma doutrina dinâmica. O Espiritismo não é uma doutrina estanque, parada. Com Allan Kardec tivemos a primeira palavra e os fundamentos inamovíveis da doutrina espírita. Mas Kardec não teve a pretensão de dizer a última palavra. E nós podemos mesmo afirmar que em matéria de espiritismo, a última palavra jamais será dada.
Porque quando Jesus se refere ao advento do Consolador, ele afirma que o Espírito de verdade ficaria eternamente conosco. Para que algo fique eternamente conosco, evidentemente que precisa de ter como uma de suas características o dinamismo. E é justamente o que caracteriza a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. Nós temos uma ciência dinâmica, temos uma filosofia dinâmica, temos uma religião dinâmica. O Dr. Inácio Ferreira não é um espírito pretensioso. Foi meu amigo particular. Durante muitos anos, eu frequentava a casa dele, fui funcionário do Sanatório Espírita de Uberaba durante um ano, justamente durante o ano em que eu estava desempregado, e com o propósito de me auxiliar, Dr. Inácio me encaixou dentro do quadro de funcionários do Sanatório Espírita. Conheço bem o Dr. Inácio Ferreira, a personalidade dele. Ele tem um coração que não cabe dentro do peito. As suas ironias muitas vezes é tão somente para fugir à emoção. É um espírito extremamente emotivo, e devo dizer a vocês também que, na condição de médium, graças a Deus, não tenho qualquer pretensão. Se alguma pretensão já tive, ela ficou ao longo do caminho, porque estou me aproximando dos 60 de idade, e a doutrina nos ensina a não ter mais qualquer ilusão em nenhum aspecto, em nenhum sentido. Não estou aqui nesta manhã para polemizar. Estou aqui nesta manhã para expor um assunto que para mim cada vez mais é mais plausível, é mais lógico, é mais racional, mas que evidentemente necessita ainda de alguns desenvolvimentos. Que ninguém me peça para provar a existência da reencarnação no mundo espiritual, porque prova da reencarnação nós ainda não temos nem na terra. O Chico um dia disse que a reencarnação haveria de ser comprovada pela ciência acidentalmente. Um dia, os cientistas, realizando as suas pesquisas, os seus estudos, haveriam de chegar à reencarnação, como Newton um dia chegou à descoberta da lei da gravidade. Então não me peçam para provar o que eu não posso. Se eu pudesse provar a imortalidade do ponto de vista científico, escreveria o meu nome com letras indeléveis nas páginas da história. Trata-se da exposição de uma tese, reencarnação no mundo espiritual, porque temos reparado com o doutor Inácio e com o doutor Odilon, com o irmão José, enfim,
com os demais espíritos, temos reparado que nós sofremos a influência de uma cultura espiritual que é milenar. Nós estamos lidando com novos paradigmas, novos conceitos, novas ideias. O Espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Muitos de nós estamos agora travando os primeiros contatos com a revelação espírita. Muitos de nós não fomos adeptos da doutrina na vida passada e nem tivemos oportunidade de conhecer o Espiritismo no mundo espiritual. Muitos de nós estamos chegando agora, quase tudo é absolutamente novo para nós, porque durante séculos e séculos nós admitimos sem refletir, porque se refletíssemos iríamos parar na fogueira. Nós admitimos sem refletir a ideia de céu e inferno. Os espíritos disseram a Kardec que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Ideias antigas não são substituídas facilmente. Elas pedem tempo. Elas exigem tempo. Um tempo muito grande de reflexão e de análise. Mas para que nós possamos nos colocar receptivos às novas ideias, nós não podemos ser dogmáticos, não podemos ser preconceituosos, nós não podemos ser ortodoxos e não podemos permitir, inclusive, que a nossa ideia pessoal prevaleça ou interfira. O nosso anseio, a nossa vontade. A reencarnação, a ideia da reencarnação no mundo espiritual contrariou e contraria muita gente, porque nós tínhamos, como muitos ainda têm, aquela ideia de que o acesso ao céu seria mais fácil, de que o acesso ao mundo espiritual superior seria mais fácil. Era bem mais fácil quando adeptos do catolicismo, ou nos destinaríamos ao céu ou ao inferno. Veio o Espiritismo e falou em reencarnação. O acesso ficou um pouquinho mais difícil, porque ele acontece através das vidas sucessivas, mas pelo menos conseguimos já escapar do inferno. Agora o doutor Inácio Ferreira vem e fala a respeito de reencarnação nos mundos espirituais, ou nos universos que nós chamamos, que nós rotulamos de espirituais. Esse acesso ficou um pouquinho mais dificultado. E nós queremos, em nosso imediatismo, nós queremos algo mais rápido. Eu quero me libertar da roda, eu quero me libertar do sansara, da roda das reencarnações. Eu quero me transformar num espírito bem-aventurado, num espírito puro. Não quero mais voltar à terra e me submeter a tantas mazelas. É um dos nossos grandes problemas. Mas vejamos o que o próprio codificador escreveu em A Gênese. Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que terminem os homens os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos.
Se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, nós nos depararemos com o que os Espíritos dizem a respeito dos animais. E os Espíritos superiores dizem que os animais estão distantes do homem, ou seja, o princípio inteligente está distante da inteligência humana, assim como a inteligência humana está distante da inteligência divina. Para que o princípio inteligente alcance a razão, quantos elos, quantas experiências, quantas vidas, quantas, se assim podemos nos expressar, reencarnações. Porque hoje nós sabemos, inclusive, que uma célula reencarna. Uma célula reencarna, um átomo reencarna. Quantas existências necessitaremos para chegarmos até Deus? Eu me lembro, Rodrigues, de uma palavra do Chico a respeito de Jesus que até hoje me causa assim uma emoção muito profunda. Em um dos livros do Ranieri, Chico afirma, depois ele reafirmou outras vezes, em outras oportunidades, Chico afirma que Jesus, antes de vir à Terra, ele iniciou a sua caminhada pelo universo 4.000 anos antes. Ele iniciou, entre aspas, a sua descida, entre aspas, a sua descida, 4.000 anos antes. Onde é que ele estava? Ele já era o Cristo. Onde é que ele estava? Em que ponto? Em que lugar? Ele praticamente, se assim podemos nos expressar, teve que atravessar o universo de ponta a ponta. Quantos sistemas ele deve ter deixado para trás? Até mesmo quantas galáxias ele deve ter deixado para trás? Quantas dimensões ganhando peso, ganhando tangibilidade, adquirindo corpo, para poder se nivelar ao máximo, se nivelar a nós ao máximo e conviver conosco, e nos trazer Ele mesmo a boa nova, posto que sobre a terra não havia um médium sequer em condições de captar o seu pensamento. Nem Moisés pôde captar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos na pedra, pela impossibilidade absoluta de Moisés de filtragem, porque o médium é limitado. Como dizia o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o médium, ele não é uma vela, o médium é um filtro. Então nós vamos rapidamente, porque o assunto é vastíssimo, nós vamos rapidamente tentar entender um pouco o que seja reencarnação e o que seja mundo espiritual, porque a palavra reencarnação dá ideia de carne, e aí também reside uma das dificuldades das pessoas em geral para admitir a reencarnação no mundo espiritual, porque a palavra reencarnação dá uma ideia de carne. Então, inicialmente, nós vamos saber o que é carne, e depois nós vamos saber o que é
mundo espiritual, para que nós possamos perceber que não existe incompatibilidade alguma. O que é carne? Nós ingerimos carne, comemos carne todos os dias. Dizemos que o nosso corpo é feito de carne, mas afinal de contas, o que é carne? Carne é um composto, sintetizando, é um composto de proteínas, gordura e água. Vamos dissociar a carne. O que é carne? Carne é proteína. O que é proteína? Proteína é um cadeamento de aminoácidos. É isso que nós comemos. Carne é gordura. O que é gordura? Gordura é um composto orgânico. A gordura é constituída de compostos orgânicos. O que é água? Água é matéria em estado líquido. Vejamos bem, os espíritos nos dizem que a matéria existe em estado que nós não percebemos. Sobre a terra, nós admitimos a matéria no estado sólido, líquido, gasoso, radiante, que seria o seu estado de plasma, mais recentemente descoberto, inclusive descoberto por Sir William Crookes, um estudioso dos fenômenos mediúnicos, que se rendeu às evidências da imortalidade, pesquisando durante 3 anos consecutivos com a médium Florence Cook as materializações do espírito de Kate King. Água, o que é água? Água é hidrogênio e oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. É o que nós bebemos gás. É o que nós bebemos, é o que nós tomamos, é gás. É hidrogênio, é oxigênio. É isto que é a carne. 2/3 do nosso corpo, aproximadamente, são constituídos por água. 2/3. Interessante isso. O doutor Inácio fala que o homem, ele não desencarna, ele desidrata. É por isso que ele desencarna. Na verdade, ele desidrata, por isso que ele murcha, ele seca, diminui de tamanho, os ossos se quebram com maior facilidade na velhice. A desencarnação é um fenômeno de desidratação. Alguém, inclusive, já disse que a Terra não deveria se chamar planeta Terra, mas planeta Água, porque a Terra nada mais é que um grande organismo. A semelhança do nosso organismo, a Terra também é constituída por 2/3 de água. Vejamos, de repente a carne está começando a desaparecer. Aminoácidos. Eu não sou um expert em química. Estudei química para passar no vestibular. Mas os que desejarem poderão se aprofundar. O que é um aminoácido? É um ácido orgânico, e esse ácido orgânico, ele é constituído pelos elementos químicos. Elementos químicos: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Elementos químicos. Vejamos que a carne está desaparecendo e se transformando em elemento químico, em química, ácidos orgânicos, aminoácidos. Isso é proteína, não é? Isso é proteína, carbono,
hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Dr. Inácio tem uma visão interessante. Ele fala que até entre os elementos químicos há evolução. Os elementos químicos mais pesados, eles tendem a evoluir para elementos químicos mais leves. Há uma hierarquia entre eles. O gás nobre seria um espírito evoluído, entre aspas. Compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? Um composto orgânico é algo constituído por 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. É isto que é carne. É isso que a gente compra no açougue e coloca na panela. É isso que a gente come. É protoplasma comendo protoplasma. Protoplasma se alimentando de protoplasma. A carne alimenta a carne. O espírito alimenta o espírito. Resultado: a carne é química. Carne é um composto químico, é química, são elementos químicos. A carne é constituída por átomos e os átomos são constituídos por moléculas. Isto é que significa carne. Por isto que o doutor Inácio às vezes fala comigo: meu filho, o termo reencarnação, ele não deixa de causar uma certa confusão nas mentes, principalmente quando nós nos referimos à reencarnação nas dimensões espirituais. Porque como foi que Allan Kardec definiu reencarnação? É a volta do espírito a um novo corpo, se subentende a um novo corpo de carne, especialmente formado para ele. Dr. Inácio diz assim: talvez o termo grego para reencarnação fosse mais interessante, a palingenesia, porque significa apenas novo nascimento. A palavra corpo, subentendendo corpo de carne, fica de fora. Palingenesia significa apenas e tão somente novo nascimento. Palin, novo. Genesia, nascimento. É a palingenese, não é? Ou palingênese. Depende da pronúncia de quem está estudando o assunto. Então nós vimos que a carne é química. Nós vimos que carne é átomo. O átomo é constituído por moléculas. É isto. Vamos estudar agora o mundo espiritual. Vamos entender o que é mundo espiritual, porque nós temos uma ideia, porque os espíritos dizem assim: ele é mais etéreo. A gente entende como sendo etéreo completamente ou absolutamente etéreo. Mas os espíritos dizem que ele é menos denso, ele é menos compacto, ele é menos material. Ele é menos material. Quando os espíritos dizem que o perispírito é semimaterial, por exemplo, eles não estão descartando que o perispírito seja matéria. Eles estão afirmando: é semimaterial.
ou seja, é também matéria. É semimaterial em relação ao nosso corpo material. A física quântica hoje está dizendo que tudo depende do observador, do ponto de referência, da interpretação do observador, da visão do observador. Por exemplo, Einstein, um grande gênio, com uma simples fórmula que ele concebeu inicialmente de maneira teórica, com uma simples fórmula: energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Com esta simples fórmula, Einstein reduziu a matéria à energia. A matéria à energia. E nós passamos a entender que a matéria pode se converter em energia, tanto quanto a energia pode se converter em matéria. Nós temos aqui, para os de boa vontade, a comprovação científica da reencarnação. Está embutida nesta fórmula. A energia pode se transformar em matéria. Ela desaparece da dimensão em que existe para aparecer numa outra. E matéria pode se transformar em energia. Por isso que o Dr. Inácio Ferreira também diz o seguinte, que dentro de pouco tempo, nós haveremos de entender que estar encarnado ou desencarnado é apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Um pouco mais de matéria está encarnado. Um pouco menos de matéria, desencarnado. Por exemplo, os espíritos, eles atravessam as paredes na nossa dimensão, mas não atravessam paredes na dimensão em que existem. Isso está em nosso lar. Psicografada em 1943. Lísias, quando leva André Luiz à sua casa, ele chega à sua casa, em nosso lar, e toca a campainha. Ele toca a campainha, por quê? Porque ele não podia atravessar. Ele não podia atravessar. É como nos fala, olha que maravilha. Dona Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, psicografado em 1935, olha o que ela diz, no capítulo 93, a vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Definição de vida. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Isso está de acordo com a mais avançada física. Dos jogos vibratórios, das alternâncias vibratórias, criando dimensões e dimensões, mundos e mundos. E olha o que Emmanuel, no livro intitulado Um Amor, Muitas Vidas, contém muitas mensagens interessantes da psicografia do Chico. Olha o que Emmanuel diz: tendes de reconhecer primeiramente que o além não é uma região, e sim um estado imperceptível para a vossa potencialidade sensorial. O mundo espiritual
não é uma região, é um estado imperceptível para a nossa potencialidade sensorial. É interessante isto. Por exemplo, existem espíritos que estão vivendo numa dimensão até inferior à nossa, eles não conseguem nos perceber. Por exemplo, a mãe de André Luiz, quando vai visitá-lo em nosso lar, ela se materializa. Se ela não se materializasse, ela não seria percebida lá. Quando André Luiz desce ao interior da terra, entre aspas, a cidade dos gregorianos, ele se materializa. Ele, Gúbio e Eloy se materializam, se automaterializam, porque senão também não seriam percebidos lá. De repente, como diz o doutor Inácio Ferreira, o universo pode ter o tamanho apenas de um ponto, e nós existimos dentro desse ponto, criando universos infinitos com a nossa condição mental. O que é a energia, enfim? Nós temos a energia mecânica, nós temos a energia química, nós temos vários tipos de energia. Temos energia nuclear, temos a energia eletromagnética, energia é matéria. E matéria é energia. Outra coisa, vocês sabem o que a palavra química significa? A palavra química, que vem do egípcio, Chem, significa terra. A palavra química significa terra. O corpo é química, a carne é química. O corpo, nós podemos dizer que habitamos um corpo químico. E o corpo é tão químico que os medicamentos que nós tomamos são químicos. São substâncias químicas que vão atuar para... O que é a doença? É um desequilíbrio químico. A doença é um desequilíbrio químico. Nós tomamos remédio, o que nós tomamos? Nós tomamos química, para que a química possa agir sobre a química. O que é a homeopatia? A homeopatia é um ramo que tem a intenção de atuar sobre uma química espiritual, que é a química do corpo espiritual, que é a química do perispírito. A matéria desapareceu, sumiu. Como diz Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, o materialismo está desaparecendo por falta de matéria. Porque a matéria é a base de sustentação do materialismo. Se a matéria desaparece, como desapareceu, porque, por exemplo, eu sou do tempo, não tem tanto tempo assim, mas eu sou do tempo em que o átomo era indivisível. Muitos de vocês aqui são, e muitos de vocês vão desencarnar com esse conceito de que o átomo é indivisível, porque depois não leram mais, não estudaram mais. Olha, mas não desencarnem com essa ideia não, porque olha, eles estão dividindo o átomo de uma tal forma que ninguém sabe onde vai parar. Eu sei, não vai parar em lugar nenhum. Não vai parar em lugar algum. O que é a matéria? A matéria é constituída por átomos. O átomo dividido, próton, elétron e nêutron. Cada partícula desta, quakers,
e vai por aí, não para. Cada vez mais, isso não para. Eu me lembro de um ensinamento de um filósofo hindu para o aprendiz dele que era incrédulo. Ele não acreditava nas coisas do mundo espiritual, ele não acreditava nas coisas fora da matéria. Aí esse yogi, esse iniciado, chamou o aprendiz e disse assim: está vendo aquela figueira? Ele disse: estou. Vai lá e apanha um figo. Ele foi e apanhou um figo. Divide o figo ao meio. Ele dividiu. O que você está vendo? Ele disse assim: sementes, Senhor. Agora você pega uma semente, parte a semente no meio. O que você está vendo? Nada, Senhor. Aí o filósofo disse: o nada, o aparente nada que você não vê, é que dá sustentação à figueira que você vê. O nada que você não vê é que dá sustentação. Isso está plenamente de acordo com Platão, que por sinal foi Allan Kardec. Chico nos disse claramente em Uberaba. Isso é uma questão de aceitação ou não. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, não aceita. Eu também não posso provar nada. Eu confio na palavra de Chico Xavier, porque se eu não confiar na palavra de Chico Xavier, eu coloco toda a doutrina em xeque. Chico nos dizia em Uberaba que Allan Kardec havia sido Platão. E interessante que Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como sendo precursores, inclusive, do cristianismo e mais tarde do espiritismo. Então vocês viram o que é carne, o que é matéria, o que é mundo espiritual? Estando na terra, eu posso dizer que estou no mundo espiritual? Posso. Estando no corpo de carne, eu posso dizer que eu estou ocupando também um corpo espiritual? Posso. Estando no corpo, eu posso dizer que o meu corpo físico é a exteriorização mais grosseira do perispírito? Posso. Na pergunta número 30 de O Livro dos Espíritos: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Agora nós vamos entrar na parte doutrinária, né? Os Espíritos responderam: de um só elemento primitivo. Um só elemento primitivo que se transfigura. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Os corpos que nós consideramos como corpos simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, das combinações dos elementos, dos átomos, das partículas. Dependendo da combinação das partículas, por exemplo, quando os átomos estão próximos uns dos outros, nós temos a matéria no estado sólido. Quando os mesmos átomos estão um pouco mais distantes uns dos outros, nós temos a matéria no estado líquido. E quando esses mesmos átomos estão mais distantes uns dos outros, nós temos a matéria no estado gasoso. Tudo é uma questão de proximidade e de vibração das partículas. Na pergunta 21, vocês vão se surpreender. Vocês vão dizer assim: eu já li o Livro dos Espíritos. Vejamos como nós precisamos ler e estudar.
a matéria existe desde toda a eternidade? Vejamos o seguinte, esta pergunta foi endereçada aos espíritos superiores, hein? A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Nem os espíritos superiores. A matéria existe desde toda a eternidade, é uma criação à parte, ou como Deus foi criada por Ele? Só Ele o sabe. Na pergunta 82, é certo dizer que os espíritos são imateriais? Vejamos a resposta: é uma matéria quintessenciada. E agora? Não sou eu que estou dizendo, os espíritos é que disseram a Kardec que o espírito é uma matéria. O espírito é alguma coisa, é uma matéria quintessenciada. Para nós, choca, porque nós temos uma única concepção de matéria. Para nós choca por conta disso. As nossas concepções de matéria são limitadas, muito limitadas. Mas os espíritos foram objetivos. Nós vamos questionar Kardec, vamos questionar os espíritos. É uma matéria quintessenciada. Vejamos para onde nós estamos querendo nesta manhã conduzir o nosso raciocínio. Nós estamos querendo conduzir o nosso raciocínio para que os nossos irmãos entendam que nem o plano espiritual é tão espiritual assim e nem o plano material é tão material assim. E que não há nada do ponto de vista físico que impeça a existência da reencarnação em nenhum dos planos. Não existe nada do ponto de vista material, do ponto de vista físico, que impeça a reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei universal, é o que nós precisamos entender. Por exemplo, muitas pessoas acham que a reencarnação é uma lei de Deus só para a Terra. Errado. As leis de Deus são para todo o universo. As leis da criação são para toda a criação. A reencarnação é uma lei universal. Ela não existe apenas e tão somente para o nosso mundo, para o nosso orbe. Ela existe para todos os mundos, para todas as dimensões. No livro Mundo Maior, no capítulo 4, intitulado Estudando o Cérebro, vejamos o que Calderaro fala para André Luiz. O espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Vejamos aqui o que Calderaro ainda diz. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares, em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Existe a química espiritual, gente. A química do pensamento. O pensamento é alguma coisa. Ele não é assim tão abstrato. Ele é vida. O pensamento é vida. Ele é vida. O pensamento também ele pulsa. O pensamento é pulsátil.
volátil. O pensamento também é constituído por elementos tenuíssimos no império da química espiritual. Agora, Calderaro afirma que o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas esse ponto de interação, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Por que então o espírito não poderia reencarnar ou renascer em outros domínios vibratórios? Por que não? Quando saiu o livro Reencarnação no Mundo Espiritual, Dr. Inácio Ferreira, inclusive, eu digo a vocês, o Dr. Inácio Ferreira, ele se apressou em escrever a obra. Eu perguntei, Dr. Inácio, por que o senhor está querendo adiantar a obra Reencarnação no Mundo Espiritual? Ele falou comigo assim: olha, meu filho, porque nós lançamos a ideia nos livros anteriores e infelizmente nós estamos vivendo uma época muito difícil no movimento espírita, em que está acontecendo até a apropriação indébita dos pensamentos. Antes que alguém se aproprie da ideia que nós pretendemos desenvolver de uma maneira, nós precisamos lançá-la claramente. Eu preciso escrever um documento e assinar. Foi o que ele me disse. Eu preciso escrever um documento e assinar, deixar assinado, porque nós estamos vivendo uma época de apropriação indébita dos pensamentos. Vocês entendem o que significa apropriação indébita dos pensamentos? Foi por esse motivo é que ele se apressou em escrever a obra Reencarnação no Mundo Espiritual. O que é o espírito? Vamos nos aprofundar no conhecimento. O que é o espírito? Na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, os espíritos disseram a Kardec: princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo. É isso que é o espírito. Tem um professor de física, muito estudioso, eu gosto muito dos livros dele. Ele publica pouco, mas os livros dele são muito interessantes. Ele publicou um livro há pouco, Desmistificando o Dogma da Reencarnação, e ele escreve numa revista espírita. É o professor Vladimir Sanches. Nós nunca tivemos contato. Na revista Espiritismo e Ciência, número 75, olha o que ele escreveu. Porque muita gente também contesta essa ideia da reencarnação no mundo espiritual, com base naquela teoria de Allan Kardec, da concordância universal. Concordância universal do ensino dos espíritos. Tem muita gente que diz assim: mas isso ainda não veio por outro médium, outro espírito ainda não falou no assunto. E nós vamos ver que não é bem assim. Por exemplo, o professor Vladimir Sanches, que é físico, professor, formado no exterior, ele tem uma série de títulos que o referendam, estudioso da doutrina. Ele escreveu, ou disse aqui nesta revista que está aqui:
a necessidade do espírito primeiro encarnar no corpo perispiritual, no chamado mundo espiritual, para mais tarde, como modelador biológico do corpo humano, reencarnar no mundo físico denso. Quer dizer, o espírito primeiro ele reencarna no mundo espiritual. À medida que ele vai descendo, ou que ele vai viajando na luz, como diz o doutor Inácio, à medida que ele vai caminhando na direção de dimensões mais materiais, ele tem que sofrer sucessivas condensações em seu corpo espiritual. Eu não sei se vocês se recordam do livro Renúncia. No começo do livro, quando Alcione está conversando com um espírito de elevada hierarquia, Antênio, ele está conversando com ela, vejamos, ela estava na constelação de Sírius, ela já havia se libertado da terra e dos karmas que aprendiam a este mundo de provas e expiações. Ela comunica a Antênio o seu desejo de voltar à terra para auxiliar um espírito querido. Antênio fala com ela: você está certa do que você pretende? Está convicta? Você conhece os riscos? Você não ignora que nem o Senhor escapou, nem o Senhor escapou das leis que regem a vida no orbe terrestre. Ela disse: eu vou. Ela decidiu: eu vou. Então Antênio falou para ela: então desde agora você se sinta desobrigada de suas atividades aqui em Sírios, porque você vai precisar de no mínimo 10 anos para se ambientar perispiritualmente, subentende-se, ambientar com a psicosfera do planeta. No mínimo 10 anos você vai ter que ficar por lá, para depois você se submeter à reencarnação. O que a gente entende? A gente entende que ela precisaria primeiro sofrer uma condensação em seu corpo espiritual, até uma humanização. Porque é interessante, né? Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós achamos que Deus é um ser humano. A gente acha que Deus tem braços, tem pernas. Doutor Inácio fala que isso tudo é limitação. Ele fala assim: meu filho, isso tudo é apêndice. Está lá em O Livro dos Espíritos, quando fala sobre as sensações dos espíritos, que o espírito, ele não tem a visão circunscrita, não tem a audição circunscrita, ele vê em todo ele escuta em todo ele. É quando está encarnado que o espírito precisa desses buraquinhos, essas janelinhas. São essas janelinhas, quase todas localizadas aqui na cabeça, no crânio. Interessante, por que é localizada aqui, hein? Por que a gente não tem olhos aqui? Por que não temos ouvidos nas pernas? Ouviríamos do mesmo jeito. Veríamos do mesmo jeito. Por que os sentidos quase todos estão, com a exceção do tato, mas também o tato? Por que os sentidos todos estão na cabeça? É o corpo mental, gente. É o corpo mental, é o que vai sobrar de nós, vai ser a cabeça. Daqueles que não têm cabeça não vai sobrar nada. Mas vocês nunca se perguntaram
não é? Porque nas outras religiões é proibido perguntar, não é? Por conta dessa história de fazer muitas perguntas é que tivemos muitas fogueiras. Mas no Espiritismo a nossa fé é raciocinada. Perguntar não ofende, perguntar não é proibido, só que a gente ainda tem medo de pensar. Vocês nunca pensaram? Por que os olhos não são aqui? Não é? Eu poderia, por exemplo, ter uma boca aqui. O estômago não é aqui? Para que dar esse trabalho todo? Não é? Poderia ter a boca aqui. Por que tudo aqui? Porque isto aqui é o corpo mental, é o ovoide. É o ovoide, o espírito puro é o ovoide ao contrário. O ovoide é o espírito puro também ao contrário. Nós vamos ver isso aqui. Então olha o que esse pesquisador fala. O espírito, antes de encarnar na terra, ele tem que reencarnar no mundo espiritual. Primeiro encarnar no corpo espiritual, no chamado mundo espiritual, para mais tarde, como modelador biológico do corpo humano, reencarnar no mundo físico. Mas tem mais. O espírito, nós falamos que o espírito é um ser circunscrito. Por que ele é um ser circunscrito? Porque ele ainda não tem completa consciência de sua individualidade. Se ele não fosse circunscrito, ele não saberia qual é a sua identidade. O próprio Vladimir Sanches, esse físico estudioso, em Espiritismo e Ciência, ele diz o seguinte: essa é a condição essencial de ser circunscrito, ou seja, de encarnar no perispírito. O perispírito para eles lá é o corpo físico nosso aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós chamamos de perispírito o que para os espíritos é corpo físico. Lá para os espíritos, perispírito é outro corpo. É um corpo mais essência. Eu perguntei, doutor Inácio, onde é que vai terminar isso, doutor Inácio? Meu filho, vai terminar em Deus. Interessante, isso é muito bonito, gente. A reencarnação está na parábola do filho pródigo. Quando o filho sai da casa do pai, quebra a cabeça, depois volta para a casa do pai. Não é? É isso. Nós somos filhos pródigos que saímos da casa do pai. Agora estamos querendo fazer o nosso movimento de retorno. De retorno. Só que ainda estamos hesitantes, né? Muitos de nós. Que bênção é o Espiritismo em nossas vidas. Como fala Emmanuel, processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Porque se não fosse o Espiritismo em nossas vidas, nós íamos desencarnar sem saber. Iríamos reencarnar também sem saber, como tem acontecido ao longo dos séculos e dos séculos. Agora não, a gente já desencarna com consciência. Sou endividado, mas tenho consciência. Eu sei que deixei o corpo. Como diz a Domingas, né, no livro, eu espírito comum. Isso aqui é carne, doutor Inácio. A Domingas, do outro lado, conversando com o doutor Inácio. Doutor Inácio, o perispírito é carne. É carne, o que é carne? É química. Essa é a condição essencial para a sua inteligência sobreviver no nosso universo, em função da atuação da lei natural da entropia, que tende a desorganizar a sua inteligência ao longo do tempo. Os espíritos superiores não precisam de corpo. Nós podemos assim nos expressar.
Os espíritos puros não precisam. Mas enquanto ele não atinge essa pureza, essa condição de superioridade, para dizer com Jesus: eu e o Pai somos um. Quer dizer, não somos o mesmo, mas estamos integrados, estamos conectados. Enquanto o espírito não alcança essa condição de dizer: eu e o Pai somos um, sem se confundir com o Pai, ele é meu Pai, eu sou o Filho, mas nós somos um. Somos dois, mas somos um. Somos dois, mas somos um. Enquanto isso não acontecer, o espírito precisa de identidade. Ele precisa de estar circunscrito. Sem essa condição essencial, a inteligência não poderia sobreviver no nosso universo. O que é entropia? Entropia significa grau de desordem, tendência à desorganização. E um exemplo que nós encontramos de entropia física é da pedra de gelo. Quando você pega uma pedra de gelo, põe sobre a mesa, ela começa a derreter. Aquele fenômeno chama-se entropia. Por quê? Porque a pedra de gelo está sofrendo a influência das forças externas que a desorganizam. O espírito que não tem consciência de si mesmo, ele necessita de estar circunscrito num corpo, como eu estou, como nós estamos, porque caso contrário, ele poderia tender à desorganização de sua inteligência. Isso acontece com os ovoides. Os ovoides sofrem um processo de entropia física a nível perispiritual e um processo de entropia espiritual a nível mental, a nível de mente. Como diz o doutor Inácio, vocês querem ver uma coisa? O doutor Inácio é muito sagaz, ele é muito inteligente, porque isso não é meu, ele é que vai trazendo para mim e vai conversando comigo e me orientando em certas coisas. Ele fala assim: meu filho, vejam vocês aí na terra, como é que vocês se identificam? Ó, doutor Inácio, ele fala assim: vocês se identificam pelo sexo masculino, pela impressão digital, pelo número do SIC, número da carteira de identidade, pelo retrato e pelo nome. Pelo nome. Ele fala assim: isso tudo é limitação. Até o nome é limitação. E ele diz assim, brincando: quanto maior for o nome e o sobrenome da pessoa, maior é o karma dela. Maior é o karma dela. Ele fala. Ele brinca com... Feliz, porque a pessoa gosta de falar, né? Olha, eu pertenço à família de Bragança, de Orleans, não sei do que. É karma, isso é só karma em cima de karma. Aí doutor Inácio fala assim, eu acho interessante as reflexões dele, assim: veja Jesus, meu filho. Jesus não tinha nome, meu filho. O nome de Jesus foi dado pelos homens, mas não foi esse o nome que os anjos deram para ele. Os anjos deram a Jesus o nome de Emanuel. E Emanuel significa nada, significa Deus conosco. Então Jesus não tinha nome. Nome é coisa de espírito com karma. Nome e sobrenome. Quanto maior for o sobrenome, olha, vamos cortar os sobrenomes. Se alguém é chamado de apelido, não ache ruim. Vocês se lembram, por exemplo, qual que era o sobrenome de Paulo? Não tinha, não havia. De Tarso, porque ele era de Tarso. Da cidade era só Saulo, era só Paulo. Os homens foram complicando as coisas.
não é? Maria de onde? É de Magdala. Era só o primeiro nome, não tinha esse negócio de sobrenomes, não é? Mas vamos ver um pouco dessa questão da entropia. A entropia física, por exemplo. André Luiz estuda isto aqui neste livro, olha, Evolução em Dois Mundos, estuda no livro Libertação, estuda no livro No Mundo Maior, estuda em várias obras, enfim, essa questão dos ovoides, dos corpos ovoides. Os ovoides, por assim dizer, a gente fala que perde o perispírito. Não, não perde. O perispírito se transfigura, ele continua tendo o perispírito, porque ele é um ser circunscrito. Ele é um ser circunscrito. Se ele perder o corpo que preserva a sua individualidade, ele explode, digamos assim. Ele se estilhaça, digamos assim, não é? O espírito ovoide perde a forma humana. Isso é estudado nessas obras. E a entropia espiritual é chamada também por André Luiz o tal de monoideísmo, não é? Monoideísmo quer dizer, é só aquela ideia fixa, uma ideia só. A ideia fixa, mono vem de um, ideísmo, ideia, um pensamento só. Isso é a entropia espiritual que leva o espírito a regredir no que tange a forma. Vamos deixar bem claro, porque no que tange as suas conquistas, o espírito não regride, ele estaciona. Mas no que tange a forma, às vezes ele sofre temporária regressão. São chamados espíritos ovoides. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã. Olha o ovo não é um corpo ovoide? Ele não encerra a ave poderosa de amanhã? Encerra. Ou como a semente minúscula, que conserva nos tecidos embrionários, a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. O espírito, ele começou como um corpo ovoide, e ele vai terminar como um corpo ovoide. Ele começou como um corpo ovoide, simples e ignorante, vai terminar como um corpo ovoide, não é? Alcançando o amor e a sabedoria. Simples e ignorante, amor e sabedoria. Os dois extremos. Só que um estado é patológico. Um estado é de enfermidade espiritual. O outro estado é estado de plenitude. Por exemplo, Chico falava conosco lá em Uberaba. Ele falava assim: eu já vi espírito de todo jeito. Mas ele dizia: ao mesmo tempo que eu já vi espírito em forma de animal, que toma forma de animal, não é? Na licantropia, na zootropia, não é? Quando há aquelas modificações do espírito, eu também já vi espírito em forma de estrela. É uma estrela. Eu já vi espírito em forma de luz, é apenas uma luz. E vocês vejam, naquela luz não existe sexo, quer dizer, não existe sexo definido, né? Não existe sexo definido, porque essa história do espírito ser assexuado, isso é conversa. Isso é conversa, nem Deus é assexuado. Ele criou, ele procriou, ele gerou. Nós somos criados espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. Só que temos que entender essa condição sexual numa condição transcendente, e não só nessa nossa condição aqui, não é? Horizontal, terra. Então o Chico falava: eu já vi espírito em forma de luz. Quando é assim, o espírito não tem rosto, não tem nome, não tem cor, não tem tamanho, não tem face, não tem RG, não tem SIC, não tem nada. Eu já vi, meu filho, espírito em forma de flor.
Eu já vi espírito, né, em formas sublimadas, dizia o Chico, mas eu já vi espírito também em forma de animal, em forma de serpente, em forma de lobo. Então olha como são as coisas, né? Como tudo, é interessante isto, né? Nós fomos ovoides, começamos como ovoides, e vamos terminar como ovoides. Só que nós começamos como ovoides na inconsciência, e vamos terminar como ovoides na plenitude, não é? Na consciência máxima, quer dizer, sem forma nenhuma. Em A Gênese, capítulo 11, vejamos o que nos fala Allan Kardec. Olha que beleza, olha esta frase: onde é que o espírito nasce? Desde que o espírito nasce na vida espiritual, ele nasce na vida espiritual, para seu progresso, deve fazer uso de suas faculdades, as quais são a princípio rudimentares. É por isso que ele é revestido de um envoltório corporal apropriado a seu estado de infância intelectual. Então ele nasce na vida espiritual. Esse assunto é estudado por Gabriel Delany no livro Evolução Anímica. Ele fala sobre a evolução do corpo espiritual. É uma maravilha, mostrando que nos cristais o corpo espiritual, adquirindo formas geométricas, já começa a se organizar, já começa a se esboçar. Já no reino mineral, isto já no reino mineral, né? Porque nós somos evolucionistas. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, e vem Emmanuel, sublima-se no anjo. É o nosso percurso, é isso. A caminho da luz, olha o que Emmanuel fala, no capítulo 2, os primeiros habitantes da terra, no plano material, os primeiros habitantes são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações celulares, as células feitas de plasma, de gel, as amebas e todas as organizações celulares. É aí que o princípio inteligente reencarna, começa a reencarnar, lá no mar, não é? Por isso que o nosso suor é salgado, por isso que a nossa lágrima é salgada, não é? Nós somos seres do mar, a vida veio do mar, começou a se desenvolver do mar, ganhou a terra, veio para a terra, subiu às árvores, depois desceu das árvores, foi para a caverna e veio para a cidade, não é? A caminho da luz, Emmanuel ainda diz o seguinte, capítulo 2, isso é maravilhoso: as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo espiritual pré-existente. Quer dizer, no mundo espiritual, o perispírito se transfigurou dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos de suas reencarnações, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Então vejamos, os espíritos co-criadores faziam também experimentações, fizeram experimentações nas dimensões do espaço. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é tão profundo, para que nós possamos entender como essa transição, o homem deixou de ser vamos dizer assim, ter aquela forma parecida com o macaco, não é? E começou realmente a aparecer até a nossa forma de hoje, né? Os primeiros selvagens de compleição melhorada.
Então vejamos que essa intervenção no perispírito, ela tanto ocorria através da própria reencarnação, como ocorria também no mundo espiritual. Na realidade, plano material e plano espiritual são até certo ponto meras convenções. A vida no plano espiritual é uma vida muito similar. É uma vida muito similar. Não é? Como um espírito mesmo escreveu através de Chico Xavier, dizendo assim: tudo que vocês têm aí, nós temos aqui. Mas nem tudo que temos aqui, vocês têm aí. Tudo que vocês têm na terra, nós temos aqui. Mas nem tudo que temos aqui, vocês têm aí. Porque as ideias vão chegando. Elas vão vindo de lá. Por isso que o doutor Inácio usa uma expressão que eu acho poética e profunda: a vida viaja na luz. Por exemplo, vocês sabiam que dentro da galáxia, dentro das nebulosas, a nossa galáxia é uma galáxia de periferia? Por exemplo, nós pertencemos à Via Láctea, é a nossa galáxia. Dentro da nebulosa é uma galáxia de periferia. Dentro da galáxia, o nosso sistema solar é um sistema solar de periferia. E dentro do sistema solar, o mundo que nós habitamos é um mundo de periferia. Portanto, nós somos espírito de periferia. Doutor Inácio diz assim: quanto mais perto do centro, mais luz. Quanto mais longe do centro, menos luz. Quanto mais perto do centro da vida, mais luz. Quanto mais longe do centro da vida, menos luz. Vale também para o centro espírita. Quanto mais perto do centro espírita, mais luz para os nossos espíritos necessitados. Retomando o curso de nossas exposições, ou de nossa exposição nesta manhã, um outro assunto, não é? Um outro assunto, algo que tem sido assim objeto, digamos, de polêmica e de controvérsia em torno da tese da reencarnação no mundo espiritual, se prende ao sexo, se prende à questão do sexo, porque nós interpretamos o sexo como sendo algo pecaminoso, algo animalesco, pecaminoso, algo inferior, porque nós também não pensamos na existência de outros tipos de reprodução. Nós nos esquecemos, por exemplo, que existe também a chamada reprodução assexuada, sem necessidade de qualquer partilha de material genético. Exemplo: divisão de uma célula em duas. Trata-se de uma reprodução. As células reencarnam. Uma reprodução assexuada, dita assexuada. Porque reencarnar no mundo espiritual não significa também que a reencarnação em todos os planos se dê como se dá sobre a terra. Vejamos bem, hoje, para que ocorra a gravidez, não há necessidade de contato sexual. Não há necessidade. Essa fecundação, ela é feita in vitro e depois ela é implantada no útero da mulher.
O que a ciência não estará fazendo daqui a alguns anos? Chico Xavier, no livro O Santo de Nossos Dias, do Ranieri, ele fala que daqui a uns 200, 400 anos, a ciência vai construir um útero e vai desenvolver o ser humano dentro desse útero, e vão libertar a mulher do parto. Fala, está escrito lá, porque Chico Xavier também era profeta. Talvez as mulheres, não é? As mulheres pensem assim no instinto da maternidade. Não pensem como mulheres, por favor. Não pensem como homens, pensem como espíritos. Nós temos que parar de pensar como mulher e como homem. Nós temos que começar a pensar como espírito. Não é? Como espírito. Ah, mas o que é de ser das mulheres? Não, calma. Tem muita coisa aí pela frente. Então Chico fala lá no livro, confiram, trata-se de uma obra que me parece estar esgotada, mas eu tenho o meu exemplar. Chico Xavier, o Santo de Nossos Dias, que a ciência vai acabar construindo um grande útero, e vão desenvolver dentro desse útero o ser. E ele fala mais, e a reencarnação vai acontecer com naturalidade, normalmente, sem nenhum problema. Porque é interessante, nós imaginamos que as técnicas reencarnatórias não evoluem no mundo espiritual. Há pouco tempo eu perguntei ao doutor Inácio, doutor Inácio, essa questão de pesquisa com células-tronco embrionária, essa questão da inseminação artificial, essa questão do embrião congelado, o embrião às vezes fica congelado durante meses, às vezes até durante alguns anos. Como é que fica a reencarnação? Ele disse assim: meu filho, você acha que as técnicas reencarnatórias não evoluem deste lado? Vocês acham que a reencarnação acontece só como André Luiz mostra lá com Segismundo? Como ele mostra lá no livro Missionários da Luz, com Segismundo? Isso não é assim. Ele disse assim: vocês se arranjem por aí, que de cá nós nos arranjamos. Se vocês se arranjarem por aí, de cá nós nos arranjamos. Então vejamos, tem a reprodução assexuada. Quem é que disse que para ter reencarnação, doutor Inácio não fala isto, mas quem é que diz que para que aconteça a reencarnação nos outros planos, precisa ser necessariamente através do chamado coito, né? Do chamado coito. Bom, temos a reprodução sexuada, que é a partilha de material genético, é a que nós conhecemos, é a que nós praticamos, né? É a reprodução sexuada, a partilha de material genético. Mas nos esquecemos também que existe a fertilização externa, a chamada fertilização externa, entre certas espécies de peixes. Por exemplo, poucos dias eu estava vendo um documentário sobre a vida marinha. Tem um peixe chamado o peixe soldado. Vejamos bem, porque a gente, para compreender, isso também, doutor Inácio, que me explica, a gente, para entender a finalidade, o fim, a gente tem que procurar entender o princípio da vida. Por exemplo, o nosso sistema solar é um grande átomo. Quer dizer, o micro contém o macro, e o macro contém o micro. Por exemplo, essa questão da reprodução no plano espiritual, eu estava vendo, como eu ia dizendo, um depoimento, um documentário. Existe o chamado peixe soldado, é uma espécie de peixe, só um. Como é que ele faz? A fêmea bota os ovos. Esse peixe soldado vem por cima dos ovos e ejacula. Solta os espermas em cima dos ovos. E ocorre a fecundação. Quem é que disse que
a fecundação só se realiza através do ato da relação sexual direta. Quem é que disse? Ninguém disse isto. Nós não sabemos como isso acontece nos planos. Por exemplo, o Chico falava conosco que determinados espíritos elevados, eles trocavam energia sexual só de pegarem na mão, tocarem na mão. Só de tocarem na mão. Aquilo para eles era um beijo, era um abraço, era um amplexo, era uma interação. E mais ainda, sobre esse peixe soldado. Vocês sabem o que acontece quando a fêmea morre? Quando a fêmea morre e não pode cuidar dos ovos, o macho sofre uma transformação, vira fêmea e cuida dos ovos. Por isso que eu disse, por isso que os Espíritos falam na questão número 200 de O Livro dos Espíritos, não é? Os Espíritos têm sexo, não como entendeis, não como entendeis, eles não disseram que não tem, né? Não como entendeis, não é? Então olha como isso é interessante, como isso é curioso. Por isso que eu digo, nós temos que parar de pensar como homem ou como mulher, para analisar as coisas da vida. Quando o Chico falou, daqui 200, 400 anos, a ciência vai construir um útero, e ali vai desenvolver o ser. Muita gente pensou, e vai libertar a mulher do parto. Sabe que ninguém nunca pensou que para o organismo feminino, a gestação equivale quase a uma doença? O quanto que isso que altera o metabolismo, a questão hormonal, o corpo da mulher, etc, etc. Quer dizer, nós não sabemos o que nos reserva ou o que nos está reservado o futuro. Por esse motivo, nós precisamos de refletir muito antes de emitir qualquer opinião. Aqui tem uma outra coisa que vocês vão se espantar. Está aqui neste livro, Imagens do Além. Vocês sabiam que existe cemitério no plano espiritual? Não? Vocês sabiam que o perispírito morre? Eu também não vou contar. Pois eu também não vou contar. O corpo espiritual, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ele se desgasta. Ele se desgasta. Embora, interessante as coisas, né? Como tudo é lindo, não é? Eu estava vendo esses dias que a ciência está dizendo que é possível que dentro de mais alguns anos o homem consiga a viver na Terra tranquilamente 150 anos, sem perder na qualidade de vida. Isso não é para nós não, viu gente? Não é agora não. Como dizia Chico também, se a humanidade não se envolver numa guerra de destruição, porque se a humanidade se envolver numa guerra de destruição, acaba com tudo, arrasa com tudo, vai ter que começar do zero. Mas o Chico dizia assim, se nos próximos 50 anos a humanidade não se envolver numa guerra de destruição, a ciência vai atingir coisas que aí não imagina. Vocês estão vendo aí negócio de computação, tecnologia, como é que está as coisas, né? A coisa está realmente assim, galopando, todo dia tem coisa nova no mercado. Todo dia tem coisa nova no mercado, não é? Mas então, o Chico dizia isso, não é? Que se a ciência vai conseguir coisas extraordinárias nos próximos 50 anos. E neste livro, Imagens do Além, de Egorina Cunha e do Espírito de Lúcius, porque Dona Egorina de Sacramento é uma médium muito séria. Todos os livros que ela escreveu com orientação de Chico Xavier.
cidade do além, imagens do além. Aqui fala, por exemplo, a respeito de cemitério no mundo espiritual. Cemitério no mundo espiritual. E nós estávamos falando que a ciência está pretendendo viver 150 anos, fazer com que o homem viva 150 anos na Terra. Quando a gente olha nosso lar, lê nosso lar, a gente vê que Veneranda está em nosso lar há 200 anos. Olha a longevidade no plano espiritual. Lá já é realidade. A vida média nossa aqui é 70 anos, um pouco mais, né? No plano espiritual, essa permanência nas dimensões superiores, evidentemente, porque quanto mais inferior, menos vida. Quanto mais superior, mais estabilidade nas diferentes dimensões da vida. Veneranda fala que está em nosso lar há 200 anos. Olha como isso é interessante, extremamente curioso, não é? Mas o corpo espiritual, ele também se desgasta. Olha o que Chico Xavier falou para Egorina aqui. Egorina, é isto mesmo, o restringimento. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória, nesta categoria de espírito. Leva mais de ano para completar o restringimento. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Por exemplo, a cobra que deixa a casca. Olhando-nos com uma pausa, acrescentou depois: este despojo grosseiro, ou despojo grosseiro, é enterrado em lugar próprio, num cemitério. Então o espírito, para reencarnar aqui, morre lá. Morre em termos, entre aspas, porque nem para aparecer do lado de lá a gente morre, deixa a forma mais grosseira. E se quiser subir, o Espiritismo fala a respeito de uma segunda morte. Está lá no livro Libertação. E doutor Inácio já fala: não, meu filho, não é uma segunda morte, não. Tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Nós vamos cansar de morrer. Nós vamos morrer até perder o medo de morrer. Nos planos espirituais superiores, os próprios espíritos entendem o momento de deixar o corpo e eles mesmos saem do corpo. Aqui na Terra, a gente sai do corpo, tem que expulsar a gente. Às vezes tem que expulsar a gente. Agora, olha o que fala também ainda neste livro aqui, olha, sobre a gravidez. A gravidez não é física, ela primeiro é perispiritual. Isso é Chico Xavier falando. Se não houver gravidez perispiritual, não tem gravidez física. É por isso que muitas mulheres têm o chamado fenômeno do ovo cego. Do ovo cego, quer dizer, do embrião que não desenvolve, e sofre o problema do aborto espontâneo. Ocorreu uma gravidez física porque é lei da matéria. O espermatozoide fecundou o óvulo, mas não tinha espírito. Chico disse assim: quer seja a senhora ou a mãe solteira, se não tiver no ventre materno, no sêmen espiritual, gente, tem sêmen espiritual. Se tem sêmen espiritual, e daí? Como é que fica então? Olha, tem a bolsa escrotal, o sêmen espiritual. Se não tiver no ventre materno o sêmen espiritual, não há fecundação pelo espermatozoide. Há a concepção espiritual e a material. Tem que ser as duas. Está aqui, ó. É Chico Xavier falando, não sou eu. E nem Dona Egorina falando.
É Chico Xavier falando. Quer seja a senhora ou a mãe solteira, se não tiver no ventre materno semi-espiritual, não há fecundação pelo espermatozoide. Há concepção espiritual e há material. Então a gravidez é perispiritual. A causa da gravidez é perispiritual, porque é perispírito com perispírito. Porque se não houvesse o perispírito, não havia como fazer essa transição. É perispírito com perispírito. Sendo perispírito com perispírito, se torna físico. É físico com físico. Físico com físico, perispírito com perispírito. E acaba sendo espírito com espírito, pela afinidade ou não afinidade, entre os envolvidos no processo reencarnatório. E para confirmar isso, temos aqui um outro livro, de Chico Xavier, Quem São, não é? Que Chico psicografou, que todo mundo fala assim, aquelas mensagenzinhas que Chico recebia lá em Uberaba, para as mães, e não leem as mensagens, não estudam. São mais de 100 livros, nessas mensagenzinhas tem muitas revelações. Neste livro tem uma mensagenzinha, de uma senhora. No livro Quem São, Espíritos Diversos, capítulo 17. Vamos ver aqui. Maria das Graças Aires. Essa senhora, vejam bem, essa senhora estava grávida. O menino ia nascer, me parece que em fevereiro, no mês de fevereiro. E ela sofre um acidente em dezembro. Ela, o marido, 2 filhas e o bebê. Ela, o marido, 2 filhas e o bebê. Sofre um acidente. Desencarnam todos no acidente de carro. Como é que faz com aquele menininho no ventre? Ela descreve na mensagem que ela sofreu uma cesariana no mundo espiritual. Uma cesariana no mundo espiritual. A criança teve a criança no mundo espiritual. E senti perfeitamente que uma cesariana se processava. A gravidez é perispiritual, por que não pode reencarnar através do perispírito? E ela deu o nome ao menino, chama o Júnior, o caçula, que se me desagarrou do seio aqui na vida espiritual. Ela falou assim, deu o nome dele de Júnior, está aqui ao meu lado o menininho. Está aqui, ó, um punhado de mensagem, para aqueles que quiserem. Ó. Ela escrevendo ao pai, escrevendo à mãe, contando como é que foi o acidente, essa coisa. Sentia-me fora do desastre, entre o reconforto de ser mãe novamente e a dor da dúvida sobre o Valdir e sobre as crianças que ficavam na retaguarda. Depois disso veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando pelos meus. A criança repousava junto de mim. Que beleza a vida, né? A criança repousava junto de mim. Ela deu o nome a ele, Juninho. Por que o pessoal que contesta a reencarnação não explica isso? A reencarnação no mundo espiritual. Então eu chego a uma conclusão. O pessoal que anda falando não estuda, não sabe nada. Não sabe nada ou sabe pouco. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei nada, mas eu procuro ler. Eu estou lendo todos os dias. Olha, eu trouxe estes livros para cá hoje, mas eu podia ter trazido 3 vezes mais. Tudo sobre o mesmo assunto. Eu gostaria de falar com vocês sobre essa concordância universal do ensino dos Espíritos. Porque muita gente fala assim, Bacelli, nenhum outro médium falou sobre isso.
Nenhum outro espírito, por outro médium, escreveu sobre reencarnação no mundo espiritual. Eu já citei aqui o exemplo para vocês do professor Vladimir Sanches, o professor Vladimir Sanches, que é um estudioso e concorda com a tese da reencarnação no mundo espiritual, porque Allan Kardec, por exemplo, ele apontou essa questão da concordância universal do ensino dos espíritos, como sendo, vamos dizer, a garantia, né? O selo de autenticidade de uma verdade universal. Agora, nós temos que levar em conta a época da codificação e a época atual. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Na época da codificação, não tinha telefone, não tinha internet, correio demorava, navio demorava, um médium não ficava sabendo o que o outro estava fazendo. Hoje não. Hoje, eu coloco essa tese da concordância universal do ensino dos espíritos em xeque, no seguinte sentido, repito, hoje com a internet rápida, com o telefone celular, com tudo mais, o que se faz, o que o médium faz, o outro logo fica sabendo, e infelizmente estabeleceu-se uma competição entre os médiuns. Um médium não quer referendar o que o outro revela. Entra a questão do personalismo, entra a questão da vaidade. Não veio por meu intermédio, é mentira, é mistificação. Não veio por meu intermédio, fulano está obsidiado. Isso é obsessão, onde é que eles viu falar isso? Onde é que eles viu falar isso? Na época de Kardec não tinha contato. Era fácil para os espíritos. Por exemplo, os espíritos davam um comunicado lá em Paris e davam outro lá em Bruxelas, sobre o mesmo assunto. Depois Kardec, depois de alguns meses, ele recebia tudo e comparava. Mas hoje, por exemplo, infelizmente, cada médium está desenvolvendo um trabalho muito personalista. Infelizmente. Os médiuns estão mais a serviço de si mesmos do que do espiritismo. Estão mais a serviço da causa própria do que a causa da doutrina espírita. Eu estou falando dos médiuns em geral, mas tem as exceções, certo? Toda regra tem exceção. Eu não vou nomear nem uns nem outros, porque não me compete julgar ninguém. Eu sou médium também, certo? Mas isso compete então a quem? Aos espíritas, aos companheiros que recebem as coisas e analisem as coisas com mais inteligência. Outra coisa que é preciso ficar claro: será que essa concordância universal do ensino dos espíritos, isso tem que vir só através dos espíritos que se comunicam no espiritismo? O espiritismo é uma doutrina de vanguarda, gente, mas espera aí, nós não somos donos da verdade, não. Eu me recuso terminantemente a me considerar, na condição de espírita, dono da verdade. Eu sei que a mediunidade está em toda parte, eu sei que a reencarnação está em toda parte, eu sei que a crença da imortalidade está em toda parte. O espiritismo não é dono da verdade. O espírita não é dono da verdade. O espírito não é dono da verdade. Nós estamos vivendo num plano em que a verdade é relativa. A verdade aqui não é absoluta, é relativa. Então hoje, por exemplo, a gente nota claramente que virou uma competição entre os médiuns. Então, se um médium A recebe alguma coisa, o médium B, que tem uma inspiração para escrever sobre... Não, eu não vou escrever isso porque eu estou referendando o fulano, o trabalho do fulano. Eu não concordo com o trabalho dele. Eu não concordo com o espírito dele. Pronto, acabou. A concordância universal do ensino dos espíritos foi para cucuia.
Não tem mais. Como é que faz? Como é que faz? Porque entra o personalismo. Agora, quem é que falou? Eu não sei aqui em que página está, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, viu, gente? Para me encontrar isso, achei, porque eu não sabia em que página estava. Este livro não é espírita. E outra coisa, muita gente vai falar assim, é antidoutrinário. O que é antidoutrinário? O que é pureza doutrinária? Não tem pureza doutrinária nenhuma. Pureza doutrinária, pureza de sentimento, é de coração, é fraternidade. Muita gente fala em pureza doutrinária, não sabe o que é isto. Pureza doutrinária não é achar que os outros vão para o inferno. Os muçulmanos também defendem pureza doutrinária. Os protestantes defendem pureza doutrinária. Muita gente vai falar assim, isso é antidoutrinário. Esse livro é do Yogananda. Eu adoro Yogananda. Eu já li Yogananda. Os livros dele são ótimos. Eu me simpatizo com o espírito de Yogananda. Dr. Inácio adorava Yogananda. Esse livro é novo. Quer dizer, novo por aqui. Karma e Reencarnação. Mas o livro mais conhecido do Yogananda é um livro autobiografia de um yogi. É um livro que ele escreveu, vale a pena ler. Olha o que Yogananda fala aqui, neste livro. Reencarnação no país astral, é o título. Há nascimento, morte e reencarnação no plano astral, tal como na esfera terrena. O que vocês entendem disso? Não, o que vocês entendem disso? Não, vocês querem que eu repita? Estão com fome, não é? Bom, está aqui. Há nascimento, morte e reencarnação no plano astral, tal como na esfera terrena. A concordância. Mas uma concordância de um filósofo, o iniciado indiano, e o estudioso como o Dr. Inácio Ferreira. Como o Dr. Inácio Ferreira. Mas no plano astral, a vida é mais longa. É o que nós havíamos falando, olha aqui. E a morte ou mudança não atinge as almas evoluídas, apenas as perversas. Quer dizer, apenas aquelas imperfeitas, que precisam de reencarnar. Porque as almas evoluídas não precisam reencarnar. São espíritos evoluídos. Então está aí o que eu entendo por concordância universal do ensino dos espíritos. Se alguém me falar assim, Bacelli, é só o doutor Inácio que fala isso, o espírito tal não fala isso, o fulano, o espírito não fala isso, não fala. Pois você vai me desculpar, mas isso para mim não serve como argumento. Porque antigamente, na época de Kardec, os médiuns não conheciam uns aos outros, eram todos anônimos. Hoje o personalismo tomou conta. Hoje o que um médium recebe, o outro quer contestar, quer perseguir, quer puxar o tapete. E pronto. Infelizmente é isso que eu penso dessa concordância universal do ensino dos espíritos na atualidade. E apenas para encerrar, é lógico, o que André Luiz escreveu, depois apareceu um punhado de coisa, não é? Mas na época que ele escreveu, ele foi primeiro, porque Kardec não fala sobre cidade no mundo espiritual, não é? Kardec, quando o mundo, fala sobre o mundo espiritual e sobre acampamentos. André Luiz veio falar sobre cidades no mundo espiritual. Isso foi uma revelação. Aliás, a obra de André Luiz, eu digo para vocês, viu, gente? Espiritismo para mim é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Quem não lê Emmanuel e André Luiz não sabe o que é espiritismo. Tem que ler Emmanuel e André Luiz para se aprofundar no pensamento espírita, porque Chico Xavier veio para complementar a codificação.
dar complemento à codificação. Eu não considero as obras de Chico Xavier subsidiárias. Eu considero as obras de Chico Xavier básicas ao lado das obras de Allan Kardec, porque elas emergem naturalmente do Pentateuco kardeciano. Eu acho até que no grande futuro deveria se pegar o Pentateuco e pegar as obras de Emmanuel e André Luiz e encadernar tudo junto, porque é o mesmo pensamento. E é tudo isso que a gente precisa estudar, para a gente entender melhor a doutrina espírita. Então era isso que eu trouxe para vocês, para servir de reflexão, para as nossas meditações, porque depois disso tudo, eu faço a seguinte pergunta: a tese da reencarnação no mundo espiritual, ela é possível ou impossível? Ela é lógica ou ela é ilógica? Ela pode ser real ou é uma mistificação? Ela amplia o conceito de reencarnação ou limita o conceito de reencarnação? Ela é antidoutrinária ou é doutrinária ao ampliar o conceito da reencarnação, estendendo a reencarnação inclusive a outros domínios do universo, a outros domínios vibratórios? É isso tudo que nós precisamos questionar, esperando que essa ideia que foi lançada pelo Dr. Inácio Ferreira, não é? Mas que não pertence somente a ele, foi lançada por ele em livro, mas não pertence só a ele. Está aqui Yogananda, que falou sobre isto. Se a gente for pesquisar na literatura aí espiritualista, reencarnacionista, é possível que a gente encontre alguma coisa, algum indício sobre esse assunto.